Dia para todo mundo. Pessoal, o bolsonarista, eu não sei o que esses caras têm na cabeça, principalmente os filhos do Bolsonaro. O Flávio Rachadinha, um correu para os Estados Unidos, sumiu, está lá até hoje, não vai voltar para o Brasil, que se ele voltar ele vai em cana. O Flávio Rachadinha agora foi para os Estados Unidos, ele está literalmente numa pré-campanha à presidência da República. Isso é público e notório. Só que ele ficou nos Estados Unidos, veio com os burros na água, agora foi para Israel, foi beijar a mão do genocida. Olha, esses bolsonaristas, incluindo a família Bolsonaro, são todos, aqueles parlamentares que estão lá do PL, esses caras, os bolsonaristas todos, eles seriam uns déspotas se eles não fossem frouxos. Porque o déspota, ele é tirano, ele quer impor a força, mas geralmente são caras que promovem grandes catástrofes pelo mundo. E o bolsonarista, ele é um déspota frouxo, porque eles sempre arrotam, eles comem tripa e arrotam caviar, e em relação a serem gritalhões, gritam, esbravejam, aí quando são arrochados, miam igual os gatinhos capados. É assim que eles são. Mas ao mesmo tempo, eles são apedeutas. Eles não têm capacidade cognitiva. E olha que quase todos falam que tem curso de direito, tem não sei o que lá, fizeram faculdade de direito, enfim, são todos assim. O cara começa fazendo em plena pré-campanha a presidência da República, foi lá para Israel agora, entendeu? Se aconselhar com o genocida. O que é que você pode esperar? O que é que você pode esperar de umas pragas dessas, entendeu? De uns apedeutas desses. Uns mequetrefes desses, nada, entendeu? Absolutamente nada. O outro aqui, o Nicole, o Chupetinha, o miador, que ele não conversa, ele não fala. O Silas Daracraia é estridente, a voz dele é totalmente uma gralha em cima de um pé de, sei lá, de mamão, em cima de um pé de alguma fruta, mas ela gosta muito de abacaxi, né? A gralha, propriamente dita, gosta de abacaxi. Tá aí, o Silas Daracraia gosta de abacaxi. Então, assim, e o Nicole é o contrário, ele mia, ele só fala, é um chupetinho literalmente. Agora está fazendo uma caminhada, segundo o que a gente verificou aí, de uns 240 quilômetros mais ou menos. Eu acho que ele está vindo de Cristalina para cá. Mas será que ele está vindo a pé mesmo? Porque ali só mostra aí, foca ele caminhando ali, não foca onde ele está, ele diz que está na BR-040, mas assim, eu acho que ele anda ali 500 metros e anda 5 km ou 6 km de carro. É o que ele deve estar fazendo, que ele é frouxo, ele é covarde, e eles são todos mentirosos, e não está fazendo nada, absolutamente nada. Agora, essa caminhada dele, até chegar a Brasília de 200 e poucos quilômetros, sabe o que significa? Mesmo que ele faça? Bolhas nos pés, cansaço físico, que eles não têm nada a ver com um atleta, muito menos um maratonista, nada, absolutamente nada. Então, assim, isso não vai resultar, sabe em quê? Nada, não vai adiantar nada, a não ser o cansaço dele e as bolhas nos pés. Só que eles têm bons tênis, então deve pisar ali em algodão, alguma coisa. Mas é isso que esses caras são. Agora, as caminhadas do mundo, todas que a gente tem conhecimento, as grandes caminhadas com algum propósito, primeiro no Brasil foi a caminhada ou a coluna Prece, que foi 25 mil quilômetros. 25 mil quilômetros. Foi na China, Mao Tse-tung, 12.500 quilômetros. E todas essas caminhadas, esses protestos com propósito, foi todos feitos por comunistas. Agora o Chupetinha virou comunista. Agora, isso, se eles fizessem sempre assim, seria válido. Um protesto silencioso, caminhando em prol de alguma coisa, mesmo que não vá dar em nada. Mas é melhor do que ficar nas redes sociais espalhando fake news, como o Flávio Rachadinha fez. Ele tirou o vídeo do ar. Aquele que ele fez, ele fez aqueles cortes ali, do Lula falando que filho de pobre não tinha que estudar. Ele tirou do ar aquele fake news tremendo que ele fez. Só que quando ele tirou do ar, 50 milhões de pessoas já tinham visto. E, infelizmente, uma grande parte dessas pessoas acreditam, porque o pobre, o filho do pobre que está na escola, todos os benefícios que tem, o Brasil, ele foi ter uma faculdade mais de 400 anos depois
que o Brasil foi descoberto, quer dizer, foi invadido pelos portugueses, entendeu? Mais de 400 anos depois. O Lula, nos governos dele, ele fez mais de 20 faculdades, mais de 20 faculdades. Todos os benefícios que o estudante tem hoje, do pré à universidade, é tudo vindo dos governos do Lula. No Brasil é. Agora, o próprio pobre trabalhador que se beneficia, que o filho dele se beneficia de tudo isso, às vezes ele mesmo continua estudando e se beneficia disso, ele acredita numa merda daquela. Infelizmente ele acredita, ele acha que o Lula mudou do dia para a noite e estava falando aquilo. Aí o cara esquece tudo o que o cara fez para acreditar numa mentira que o panaca lá, que o palhaço escolheu, que o palhaço espalhou. Agora eu acho que a Advocacia Geral da União deveria exigir desse panaca, desse criminoso, desse nojento, uma retratação, um direito de resposta. O Lula tinha que ter um direito de resposta e ele tinha que responder e pagar muito caro por essa merda que ele fez, porque eles vão continuar fazendo isso. Mas sabe por que ele foi para Israel? Que todo mundo sabe que Israel tem o maior sistema de espionagem do mundo. O maior sistema de espionagem do mundo é israelense. Eles interferem na vida de todo mundo. Se eles quiserem, eles têm N maneiras de fazer isso. Eu acho que é por isso que ele está lá. Porque essa campanha, eu já disse aqui, agora, ela vai ser a campanha da mentira. Eles vão espalhar tanta mentira, tanta fake news, né, para ficar mais americanizado que eles gostam, nessa campanha política agora, das eleições federais, que vai ser uma guerra do caramba, literalmente uma guerra de comunicação. E, infelizmente, a pior parte é que os canalhas da extrema-direita têm o apoio da grande mídia, eles têm o apoio da Rede Globo, porque os candidatos deles interessam à Rede Globo, interessam aos banqueiros, interessam aos grandes empresários, inclusive do agro, que iam se ferrar se não fosse o Lula que estivesse aí no governo. Quando veio o tarifaço do Tranqueira lá, ele correr atrás, fazer o que pôde fazer, além da conta, para que o agro que é pop, o agro que é tudo, não tivesse prejuízo. Agora, infelizmente, os candidatos desses canalhas continuam sendo da extrema-direita. Porque um governo de esquerda, um governo que trabalha, um governo que procura meios de melhoria para o trabalhador, para o povo pobre, não interessa essa coisa maldita, não. O que interessa a eles são pessoas passando fome, são pessoas desempregadas, para que aceite tudo aquilo, a migalha que vem deles. É assim que eles são. E isso aí, para mudar, depende de nós. Agora, nós temos que ir para as eleições, ir para as urnas este ano, mas com o propósito de, não só de eleger o Lula, reeleger a presidência da República, mas votar em candidatos, em parlamentares, candidatos a parlamentares, senadores e deputados federais, aqueles que vão estar do lado do governo. Porque votar no cara sozinho, para ele ficar sozinho como ele está nesse governo aqui, com 12% do Congresso Nacional, não vai adiantar nada, porque eles vão impressar o cara, ele vai trabalhar sob pressão no último mandato dele, que infelizmente para o povo brasileiro é o último mandato dele, né? Acho que o Lula, nessa aí ele vai parar e ele está certo. Agora, ele vai fazer o que puder fazer para ser o melhor governo da vida dele, entendeu? Não que os outros não tenham sido bons, muito excelentes, mas lá com as suas falhas, sim, mas para o povo pobre, para o povo trabalhador, excelente. E esse quarto mandato dele vai ser um dos melhores que ele já fez até hoje. Mas tem que ter ajuda do povo, tem que ter ajuda do eleitor, do povo trabalhador, para não votar nessa coisa maldita, para ele não passar um governo, 4 anos, sendo chantageado pelo Congresso Nacional. Chantageado pelo Congresso Nacional, pelo Congresso que trabalha contra o povo. Congresso inimigo do povo, como esse que está aí. É um Congresso Nacional inimigo do povo, entendeu? É assim que nós temos que pensar, é isso que nós temos que fazer. Agora, vou falar novamente, cadê a Secretaria de Comunicação do governo que não venha falar nada, absolutamente nada? Os caras fazem as coisas e ficam por isso mesmo. Então, por isso que muita gente acha que é verdade, porque o cara é acusado e não se defende. Entendeu? No caso, a Secretaria de Comunicação. Isso aí é função deles, defender o presidente, divulgar o presidente, e eles não fazem.
Eu vou ter essa indignação sempre, que tem verba, tem muito dinheiro para trabalhar em prol disso e não fazem. Agora, eu falei das caminhadas que tiveram aí, sempre vindo dos comunistas, né? As grandes caminhadas, a Coluna Prestes no Brasil, Mao Tse-tung na China e muitas outras. Agora, a do Nicole, entendeu? É igual aquela daquele filme, Forrest Gump, que o cara sai correndo, corre, aí ele para assim, cansei. Aí desiste e pronto, acabou. Ninguém sabe qual era o propósito dele, ninguém sabe nada. É igual essa do Nicole. O que vai acarretar para esse imbecil, para esse anãozinho de jardim, para esse homofóbico, para esse negacionista, para esse nazista, é cansaço, muitas dores musculares e muitas dores nos pés, espero que sim, apesar dos tênis caros que eles calçam. Bom dia.